meus amores, que saudade de vocês. Vocês não sabem o quanto desejo vê-los, mas enquanto isso não acontece, vamos continuar dando continuidade às nossas aulas. Beijo, amo vocês. Preparados? Hoje vamos começar diferente. Olha só, eu quero que vocês vão até a mochila e peguem o nosso livro Assim Eu Aprendo e abram na disciplina de História, na página, meus amores, 416. 416. Isso. Nós vamos aprender hoje sobre as divisões da história, tá certo? E eu trago para vocês aqui alguns slides onde nós vamos devagarinho saber entender como é feita essa divisão da história ao longo desse processo, tá certo? Então vamos lá. As divisões da história. Para facilitar os estudos, os historiadores dividem a história em período de tempo, de acordo com as transformações políticas, eventos culturais, as questões sociais. Por exemplo, esse momento agora que está acontecendo atualmente da Covid-19, muito provavelmente daqui a alguns anos, ele vai estar caracterizado dentro de algum processo histórico. Com certeza, esse vai ser um evento que vai estar demarcado daqui a alguns anos nos livros de vocês. Mas aí, como é que esses marcos históricos, eles são demarcados? Bom, eles são demarcados, como eu havia dito, de acordo com as transformações, eventos políticos, culturais e sociais. A história, ao longo do tempo, ela veio, para constituir essa divisão, ela vai traçando essa divisão por etapas, por períodos históricos. Então, nós vamos ter aqui a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média e a Idade Moderna. Essa divisão, vocês percebam que, pré-história. A pré-história, ela é anterior à invenção da escrita. Já a Idade Antiga, ela vem com o advento da escrita e no final do Império Romano. A Idade Média é a partir do Império Romano até a conquista de Constantinopla. Já a Idade Moderna, ela se dá a partir da queda de Constantinopla à Revolução Francesa. Preste bem atenção que o marco histórico que antecede, que acaba é o marco histórico que vai dar início ao começo de outro período histórico. Então aqui, a pré-história, ela é demarcada a partir, é anterior à invenção da escrita. Já a Idade Antiga, ela começa a partir da escrita e termina no final do Império Romano. A Idade Média começa aqui do Império Romano e vai até a conquista de Constantinopla. A Idade Moderna vai aqui da conquista de Constantinopla até a Revolução Francesa. Percebam que o período que se constitui o final de um período histórico, o próximo período ele vai começar justamente no final do outro. Percebam aqui, invenção da escrita, o advento da escrita. O Império Romano aqui na Idade Antiga é o final, mas é o começo da Idade Média. Aqui na Idade Média, o final do Império Romano e a conquista de Constantinopla. A conquista de Constantinopla é o final do período e ele vai anteceder a Idade Moderna. Então, o final de um período, ele vai demarcar o período seguinte. Tá vendo aí? Aqui eu vou trazer para vocês algumas imagens que caracterizam cada período desse. Aqui nós estamos vendo os povos da Idade Média, da pré-história. Então, nós estamos aqui na pré-história. Corresponde ao período da história que antecede a invenção da escrita, desde o começo dos tempos históricos registrados até aproximadamente 3.500 a.C. É estudada pela antropologia, arqueologia e paleontologia. São ciências que vão amparar o estudo da pré-história. Então, vejam aqui o que eu falei, que a pré-história é o período da história que antecede a invenção da escrita. A Idade Antiga vai justamente, ou Antiguidade, ela é demarcada na periodização das épocas históricas da humanidade. É o período, olha aí, que se estende desde a invenção da escrita, de 4.000 a.C. a 3.500 anos antes de Cristo, até a queda do Império Romano no Ocidente, a 476 anos depois de Cristo.
A Idade Média começou com a queda do Império Romano, como eu já tinha dito anteriormente, do Ocidente, em 476 anos depois de Cristo, e se encerrou com a tomada do Império Bizantino em Constantinopla pelos turcos otomanos, em 1453. Esse período, a Idade Média, ele costuma ser dividido em dois outros períodos. É a Alta Idade, Alta e Baixa Idade Média. Alta e Média. Estendeu-se do século V ao século X. Aqui nós vamos ter outro, a Idade Moderna. Foi um período específico da história do Ocidente que se inicia da Idade Média em 1453 d.C. A Idade Contemporânea é uma divisão cronológica da história que compreende o início da Revolução Francesa, com a queda de Bastilha em 14 de julho de 1789, e vai até os dias atuais. Então, nós estamos quando, Estamos na Idade Contemporânea. Bom, vocês percebam que lá, quando nós falamos da pré-história, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, o final de um marco histórico, ele vai demarcar o início do outro. E aqui no Brasil, nós também tivemos esses marcos históricos, essa periodização temporal. Então vamos ver aqui. Para cada período aqui no Brasil, houve um acontecimento que marca seu início e seu fim. Por exemplo, o principal acontecimento que divide a pré-história da Idade Média, da Idade Antiga, é o surgimento da escrita, como já foi dito, que ocorreu aproximadamente em 400 anos antes de Cristo. A história do Brasil também é organizada em períodos, que são divididos por grandes marcos históricos da política do nosso país. Lembra que eu falei que esses marcos, eles geralmente se utilizam de eventos culturais, políticos, econômicos, para que haja uma demarcação? Pois é. Aqui no Brasil a gente vai ter então o período pré-cambralino, que este período antecede a chegada dos portugueses no nosso território. É aquele período antes da chegada dos portugueses, quando os indígenas estavam morando aqui no Brasil. Esse é chamado de pré-cambralino. Este é o período que antecede a chegada dos portugueses no nosso território brasileiro. Quem morava aqui? Os povos indígenas. Aqui é o próximo período, colônia. Enquanto que o período pré-cambralino se dá com demarcada pela presença dos povos indígenas, ao período de colonização, o Brasil colônia, ele se inicia com a chegada dos portugueses e vai até o período onde o Brasil se torna independente. Depois nós vamos ter Brasil Império. Esse período começa no ano da independência e vai até a proclamação da República, ou seja, de 1822 a 1889. Aqui nós vamos ter a República, que começa com a proclamação da República e continua até os dias atuais. Né? Então nós estamos no período republicano. Nós vimos até na aula anterior, falamos sobre isso. Com o rompimento da abolição da escravatura, Marechal Deodoro proclama a República em 1889, até os dias atuais. Período, nós estamos na República, Brasil República. Então, meus amores, eu vou dar uma passada aqui, para que a gente possa voltar aqui na periodização do Brasil e depois nós vamos dar mais uma olhada lá. Então, no Brasil, nós vimos que alguns marcos históricos, culturais, que vão demarcar essa periodização, ou seja, essa demarcação de tempo. Então, o período pré-cambralino é aquele período que demarca a presença dos povos indígenas em nosso território. Logo depois, Brasil Colônia, que vai se dar com a chegada dos portugueses em nosso território e vai até quando o Brasil se torna independente, 1822. O Império vai começar justamente no ano da independência até a proclamação da República. Primeiro Império, Segundo Império, lembra? Dom João VI sai do Brasil através do golpe de Estado e inicia-se o quê? O período republicano. Então nós temos aí período pré-cambralino, Brasil colônia, Brasil Império e Brasil República. Esses são os períodos históricos
as demarcações, a divisão históricas dentro do que a gente pode chamar da divisão histórica do Brasil. Anteriormente, nós vimos aqui a divisão da história no mundo. Então, nós vamos ter a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna. Tudo bem? Agora, meus amores, vocês vão pegar o livro de vocês, na página 416, vão fazer uma outra lida novamente e depois vão fazer a tarefa da página 417. Tudo bem? Façam a tarefa, qualquer coisa, se manifeste no grupo. Estou com dúvida. Não entendi isso direito. Eu novamente irei tirar dúvidas de vocês. Façam a tarefa e estudem. E depois nós voltaremos com a nossa correção. Beijo no coração de vocês e até a próxima aula.